Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa sala de leitura Herdeiros do Reino. Esse é um projeto da nossa Associação Rio Fluminense, o qual durante 21 dias estaremos fazendo a leitura do livro Herdeiros do Reino, do pastor Josanã Alves. Pastor Josanã Alves, que é diretor de mordomia cristã da divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia e pastor ordenado, se formou em teologia pela Faculdade Adventista da Bahia e é casado com Grace Xavier, pai de Grenda e Samuel. E ele escreveu esse trabalho muito interessante, esse livro chamado Herdeiros do Reino, 4 jovens em Babilônia e sua fidelidade a Deus. E nesse projeto nós estaremos lendo, os membros da Associação Rio Fluminense dos Adventistas do Sétimo Dia estarão lendo durante 21 dias este livro, cada dia um capítulo. E hoje nós chegamos ao 7º dia, ou seja, ao 7º capítulo. Para ajudar as pessoas, aqueles que quiserem e por algum motivo não tenham um livro, nós nos propomos a estar aqui nas redes sociais, trazendo todos os dias a leitura de um capítulo. Fazemos a leitura do capítulo e em seguida expomos alguns comentários a respeito do capítulo lido. O meu nome é Cosme, para quem ainda não me conhece, e estarei aqui fazendo então hoje a leitura do 7º capítulo, que tem como título Herdeiros de um Reino Eterno. Antes, porém, quero convidá-los a, neste momento, fecharmos os nossos olhos e orar a Deus, pedindo a orientação do Espírito Santo, porque este livro trata da Bíblia, principalmente do livro de Daniel. É um estudo do livro de Daniel. Então, por ter a Bíblia envolvida, nós precisamos orar pedindo a orientação daquele que escreveu a Bíblia, do autor da Bíblia, o Espírito Santo, para que ele nos ilumine e assim possamos compreender melhor as Sagradas Escrituras. Então, convido você aí a fechar os olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, que habita nos altos dos céus, neste momento pedimos que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente para a compreensão do estudo que aqui faremos. Que a leitura deste livro seja, ó Deus, inspiradora para nós e nos dê, ó Deus, ensinamentos que possamos colocar em prática na nossa vida. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, o capítulo de hoje começa com uma citação do Christopher Wright, onde ele diz o seguinte: os problemas humanos só podem ser resolvidos por uma intervenção sobrenatural que inaugura um novo reino. E uma outra citação da Duff Catton diz o seguinte: a sorte pode não estar do meu lado, mas eu sei que Deus está. No capítulo anterior, estudamos sobre o sonho de Nabucodonosor e vimos como os reinos deste mundo são incertos e passageiros. Ao final do capítulo 2, Deus revela a Daniel que a insegurança dos poderes da terra serão substituída pela segurança do reino de Deus, que é apresentado com as seguintes palavras: o Deus do céu levantará um reino que jamais passará, ou que jamais será destruído, e que não passará a outro povo. Este reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel, capítulo 2, verso 44.
Há muitas informações nesse texto. Deus está nos dando a garantia de que levantará um reino que jamais será destruído. Isto é, isso é grandioso. O reino eterno de Deus é apresentado ao longo da Bíblia com palavras maravilhosas. O profeta Isaías nos diz sobre esse reino. Isaías 60, de 18 a 20, lemos o seguinte: Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de ruína ou destruição em seu território. Mas as suas muralhas você chamará salvação, e os seus portões louvor. Nunca mais o sol será a luz durante o dia, e o resplendor da lua nunca mais a iluminará, pois o Senhor será a sua luz perpétua, e o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua, e os dias do seu luto chegarão ao fim. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, apresenta a perfeição desse reino com as seguintes palavras: Então ouvi uma voz forte, que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 3 e 4. No entanto, o profeta Daniel não fala apenas que o reino de Deus seria estabelecido. Ele também revela que o reino de Deus despedaçará e consumirá todos os outros reinos. Não devemos pensar no reino de Deus como um dos impérios que seria adicionado ao final da história, ou ao final da sequência dos reinos na estátua. Mas não é mais uma troca de reino. É o estabelecimento de um reino eterno. E para que isso seja possível, todos os outros reinos devem ser destruídos, inclusive os pequenos reinos que estabelecemos em nosso coração. Permita-me ser um pouco mais claro. A profecia de Daniel 2 nos ensina que, se Deus tiver que derrubar um reino para deixar claro que ele tem o domínio e que as riquezas e poderes da terra são passageiros, ele irá fazer isso. Não importa quão valioso e querido isso seja para mim ou para você. E isso por um motivo. Deus nos ama e sabe que o único reino seguro para seus filhos é o celestial. No dia 8 de junho de 1978, o russo Alexander Solzhenitsyn, escritor, historiador e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, apresentou um memorável discurso na Universidade Harvard. Nesse discurso, ele denunciou o estilo de vida da humanidade e as consequências da busca desesperada por riquezas e valores mundanos. Em uma parte do discurso, ele afirmou: nas últimas décadas, o progresso teológico e social permitiu a realização dessa aspiração, o estado do bem-estar. A cada cidadão é garantida a liberdade e os bens materiais almejados em quantidade e qualidade que garantam teoricamente o alcance da felicidade. No processo, no entanto, um detalhe psicológico foi esquecido: o desejo constante de possuir mais e mais coisas e um padrão de vida cada vez mais elevado, com a obsessão que isso implica, imprimiu em muitos rostos ocidentais características de ansiedade e até depressão, embora sejam comum esconder cuidadosamente estes sentimentos. Essa competição tensa e ativa passou a dominar todo o pensamento humano e não abre, no mínimo,
é o caminho para o livre desenvolvimento espiritual. A maioria das pessoas desfruta do bem-estar a um ponto que seus pais e avós nem mesmo sonhariam em obter. Foi possível educar os jovens de acordo com esses ideais, levando-os ao esplendor físico, à felicidade, à posse de bens materiais, ao dinheiro e ao tempo livre, até uma liberdade quase ilimitada de prazeres. Hoje, o bem-estar na vida da sociedade ocidental começou a revelar sua máscara perniciosa. Deus irá destruir, queridos amigos, todos os reinos humanos, pois está muito claro que estes reinos não deram certos. O homem não tem se tornado melhor, mais bondoso e altruísta, apesar de todo o progresso feito e conquistas alcançadas. O escritor G.K. Chesterton estava certo quando respondeu a um pedido do jornal The Times para que os leitores respondessem à pergunta: o que há de errado com o mundo? Chesterton escreveu: estimado senhor, eu, atenciosamente, G.K. Chesterton. Isso pode parecer forte, mas a estátua do sonho de Nabucodonosor prova que não há espaço para dois reinos ao mesmo tempo. Por isso, um reino substitui o outro até que o reino de Deus chegue. Sabe o que tudo isso significa? Em algum momento, você já desejou fazer parte do reino de Deus? Você já se entregou a Cristo e decidiu aceitar a oferta de viver eternamente com Ele? A grande questão é que esses desejos, por mais corretos que sejam, expressam apenas o anseio de que o reino de Deus seja estabelecido. Mas, além disso, devemos permitir que Deus despedace e consuma todos os outros reinos de nosso coração antes de nos levar para o seu reino. Deus pode fazer isso se você permitir. Mas saiba que se trata de um processo longo e doloroso. Estamos tão apegados aos valores dos reinos mundanos que perdê-los implica sentir dor. Sobre esse processo, Ellen White escreveu as seguintes palavras: há muitos que alegam não poder fazer mais a favor da causa do que estão presentemente fazendo. Entretanto, não contribuem proporcionalmente às suas forças. O Senhor muitas vezes lhe abre os olhos, cegados pelo egoísmo, reduzindo-lhes as rendas, aquilo que estão dispostos a dar. O gado lhes morre no campo ou no estábulo, a casa ou o celeiro é destruído pelo fogo, ou lhes falta a colheita. Em muitos casos, Deus prova o homem com bênçãos e, em se manifestando a infidelidade quanto aos dízimos e ofertas, essas bênçãos são retiradas. Podem parecer duras estas palavras, mas elas revelam o propósito de Deus de estabelecer seu reino em nossa vida. Para que isso ocorra, Ele tem que destruir os reinos aos quais estamos agarrados. O verdadeiro propósito da fidelidade na Bíblia é revelar em que reino estão os nossos tesouros. Por exemplo, não pense que o propósito da fidelidade dos dízimos e das ofertas é manter o funcionamento da igreja. Na verdade, esse é o uso dos dízimos e das ofertas, mas o propósito é o seguinte: vi que o sistema de dízimos desenvolveria o caráter e manifestaria um verdadeiro estado do coração. Seu objetivo é desenvolver um caráter compatível com o nosso lar celestial e deixar claro quão apegados estamos aos valores terrenos. Deus nos prova aqui, mediante ao confiar nos bens temporais, para que em nosso uso deles mostre se podem ser confiados a nós riquezas eternas. Unicamente
à medida que a vida abnegada de Cristo se reflete em nossa vida, é que podemos estar em harmonia com o céu e estar aptos a entrar lá. Antes de prosseguirmos em nossa jornada de leitura, gostaria de convidá-lo a pedir que Deus o transforme e retire do seu coração tudo o que não pertence ao seu reino. Enquanto escrevo este capítulo, oro para que isso ocorra em minha vida, mesmo que me custem algumas lágrimas. Nunca devemos esquecer que o que nos aguarda na eternidade é infinitamente melhor do que qualquer coisa deste mundo. Você pode estar se perguntando, como faço essa entrega? Aqui no livro tem um QR Code que vai nos levar a um PDF com este cartão. Este cartão aqui é um cartão onde nós podemos fazer uma avaliação do nosso crescimento espiritual. Eu vou colocar este QR Code no meu Facebook e também no meu Instagram. Então eu vou colocar lá a imagem do QR Code. Aí é só você entrar ali com o seu celular no QR Code e você vai ser levado a uma página onde você vai poder fazer o download, ou seja, você vai poder baixar este folder aqui, este cartão. E o que você vai fazer com esse cartão? Você vai fazer aqui uma autoavaliação espiritual. Ou seja, aqui neste cartão, você vai avaliar, por exemplo, como está a sua comunhão, como está o seu culto pessoal, como está o seu culto familiar, como está o estudo da lição da escola sabatina, como está a sua fidelidade na guarda do sábado. Você também vai poder fazer uma avaliação do seu relacionamento. Ou seja, você tem participado de um pequeno grupo, você tem participado dos cultos na igreja, os cultos semanais da igreja. E também você vai poder fazer uma avaliação, uma autoavaliação da questão da missão, ou seja, o uso dos dons para falar de Jesus a quem não conhece, a fidelidade nos dízimos, a fidelidade nas ofertas de maneira não direcionada, regular e percentual. Por fim, você vai assumir um compromisso. Aqui na última parte desse cartão está aqui o compromisso. O que você vai fazer aqui? Há um espaço onde você vai colocar, assim, você vai tomar um compromisso. Na área da comunhão eu me comprometo a, e na área do relacionamento e também na área da missão. Tem um verso bíblico aqui nesse cartão, lá de 2 Pedro 3,18, onde está escrito o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, assim, o capítulo de hoje do Herdeiros do Reino termina exatamente nos convidando a fazer esta autoavaliação. A avaliação para nós vermos como está a nossa vida espiritual. Porque como nós pudemos ver aqui na leitura do livro de hoje, do capítulo de hoje, ficou claro para nós que no nosso coração, ou seja, na nossa mente, não pode haver dois senhores. Ou seja, ou eu vou ter a Cristo como o meu Senhor, como o Rei da minha vida, o soberano da minha vida, ou eu vou ter ao inimigo. E o inimigo, Satanás, aqui é representado por quê? Pelas coisas do mundo, pelos reinos do mundo. Ou seja, pode ser aí riquezas, pode ser casa, carros, bens materiais, mesmo as posses, assim, como que eu vou dizer, de familiares, ou seja, nossos filhos, filhas, esposo, esposa. Nada pode ocupar o trono do nosso viver junto com Deus.
ou o trono do nosso coração pertence a Deus ou ele pertence ao inimigo. Deus não aceita, né, dividir o nosso coração, o primeiro lugar do nosso coração, com mais ninguém. E, infelizmente, os prazeres deste mundo, as riquezas desse mundo, né, essas coisas que nos iludem, que fazem a gente pensar que, nossa, que maravilhoso, como é que tá as coisas, né? Eu tenho muito dinheiro, eu ando num carro do ano, eu tenho uma casa maravilhosa, né, uma mulher maravilhosa, um marido maravilhoso, e a gente pensa que a vida se resume só a isso. Vejam que não são coisas ruins, é bom ter uma boa casa, é bom ter um bom carro, ou mesmo é maravilhoso ter uma esposa ou um esposo que seja bom conosco. Tudo isso é bom, mas nada disso pode ocupar o trono do nosso coração no lugar de Deus. Se nós não tirarmos as coisas deste mundo, os reinos deste mundo, se nós não tirarmos isso de dentro do nosso coração, Deus não pode reinar. Como que ele vai estabelecer, ou melhor, quando ele estabelecer o seu reino neste mundo, ele já precisa estar estabelecido como nosso rei dentro do coração. Porque só irão morar no reino eterno de Deus os seus súditos. E eu me torno súdito de Deus aqui nesse mundo. É aqui que eu estou moldando o meu caráter, que eu estou dando a Deus o meu coração, entregando a Ele a minha vida, para que Ele seja soberano dentro dela. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, permita que Deus seja o primeiro na sua vida. E não deixe que nada neste mundo ocupe o lugar que pertence a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Não esqueça, eu vou deixar lá, eu vou postar o QR Code que vai te levar para esse questionário aqui, esse cartão. Ele é um cartão em 2 partes, né? Então você vai abrir, se puder imprimir, fica melhor. Se não puder, você pode ir respondendo, olhando, né? Pelo celular mesmo, você consegue fazer isso, e respondendo a este questionário, que é essa autoavaliação, uma avaliação do seu crescimento espiritual. E que possamos dedicar, né, todos os dias da nossa vida a estar na presença de Deus. Eu gostaria de encerrar o nosso live de hoje com mais uma oração e agradecer algumas pessoas que eu vi aqui estão nos assistindo ao vivo, mas também agradecer a você que estará nos assistindo, que está nos assistindo por meio da gravação. Ou seja, vai ficar gravado no meu canal e talvez você esteja nesse momento assistindo a gravação, mas que o Espírito Santo, eu tenho certeza que o Espírito Santo estará com você também, mesmo nesta gravação. E eu vou estar orando por vocês e que vocês também possam estar orando por mim. Então eu convido você, neste momento, a fechar os olhos para falarmos com Deus. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado a Deus por mais uma vez podermos ter o privilégio de estar na Tua presença em oração. Neste momento, ó Deus, eu apresento ao Senhor todas as pessoas que estão aqui comigo, que estão nos assistindo pela live, e também aquelas pessoas que irão nos assistir, ó Deus, por meio da gravação do vídeo que ficará aqui no Facebook. Que o Teu Espírito Santo esteja com cada uma delas, que o Senhor conduza aquelas pessoas que realmente precisam ouvir a Tua palavra para estarem aqui ouvindo, e que o Senhor, ó Deus, venha abençoar grandemente estas pessoas, assim como abençoe também a minha vida e a minha família, abençoe também a vida delas e a família delas também. Oramos a Deus pedindo que o Espírito Santo de Deus
venha tomar posse do nosso coração e que possamos, ó Deus, entregar ao Senhor o trono de nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Agradeço a você que ficou comigo até agora e peço que você compartilhe este vídeo, compartilhe lá no seu grupo do WhatsApp, compartilhe no seu grupo lá da igreja, da sua família, e faça com que esta mensagem chegue para outras pessoas. Se você ficou aqui comigo até agora, é porque essa mensagem foi relevante para você. E ela pode ser relevante também para outras pessoas. Então, compartilhe. Faça com que ela alcance mais pessoas, para a honra e glória do nosso Deus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, e amanhã, 9h30 da noite, estaremos aqui novamente para a leitura do 8º capítulo do livro Herdeiros do Reino. Vou mostrar aqui para vocês. Livro Herdeiros do Reino, do pastor Josanã Alves. Tem sido uma bênção para nós e amanhã estaremos no 8º capítulo. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.